Agora sim, gravando, tudo ok. Então, a gente vai começar com a resolução de algumas questões, para que a gente possa estar inserindo as formas de resolução, formatos de resolução, que as questões podem receber dentro do ambiente dos percentuais, da porcentagem, tá? Então, vamos lá, aqui é o primeiro exemplo, para que a gente possa discutir com calma as situações, né? Uma coisa que eu já venho falando desde a aula passada é que toda questão requer seguir alguns passos que eu chamo de cuidados mínimos, né? Que a gente tem que ter com as questões, né? Com cada questão que você responde. Entender do que se trata um problema, qual é a dúvida, o que está sendo questionado, o que está sendo pedido, né? Tem que compreender o que a questão está falando, tá? Tem que ter esse cuidado. A segunda situação, a extração, extrair as informações. Muitas vezes, né, eu já cansei de ver situações em que o aluno aplicou o raciocínio correto, aplicou direitinho tal, mas ao invés de copiar 80, copiou 90, por exemplo. Então, muito cuidado na hora de extrair, para não copiar, para não tirar a informação errada da questão, certo? E a terceira coisa muito importante é a organização dessa extração. Você precisa dividir, fazer como o outro. Quem é Mé, quem é Tomé, quem é João e quem é Maria. Entender onde cada informação deve estar apresentada, para que a gente possa sempre deixar claro o propósito daquela questão, ok? Então, a organização da informação é muito importante. Vamos aqui no primeiro exemplo para a gente compreender o que eu estou tentando falar. Ele diz aqui, ó, um estudante de estatística fez um levantamento em um grupo de 80 pessoas sobre a idade que elas possuem. Sabendo que o levantamento constatou que 37,5% dessas pessoas possuem idade inferior a 25 anos, pode-se concluir que o número de pessoas deste grupo com idade superior a 25 anos é de. Então, assim, não tem muitas informações e elas estão bem evidenciadas. Primeiro, vamos entender qual é a situação problema, né? Vamos entender do que a questão se trata. Um estudante fez um levantamento, né, dentro de um grupo, certo? E você vê que o objeto de estudo dele foi o quê? Objeto de estudo, não. O objetivo do estudo dele foi entender o quê? Quantas pessoas, né? A proporção, na verdade, de pessoas que têm idade superior ou inferior a 25 anos. Então, a gente tem aqui, de cara, a necessidade de compreender que tem mais e que tem menos de 25 anos. Só que o que a questão está pedindo mesmo? O que a questão está solicitando, né? Ele quer saber, ó, a quantidade, um número, né, de pessoas uma idade superior a 25 anos. Então, eu gosto muito de exemplificar a porcentagem, antes da gente começar a trabalhar, com alguns desenhos, vamos falar assim, com alguns símbolos, né? Vamos imaginar, opa, não foi demais. Vamos imaginar que essa imagem aqui, o total, essa imagem aqui no total, ela represente um grupo que foi o grupo que foi estudado. Qual foi o grupo que foi estudado? Um grupo de 80 pessoas. Então, esse todo aqui, eu vou até pintar, né? Imagine que esse espaço aqui todo represente visualmente as 80 pessoas. E agora eu vou separar. Ele diz o seguinte, ó, uma parte dessas 80 pessoas tem mais de 25 anos e a outra tem menos de 25 anos. Ele diz o quê? Vamos separar as informações. Total de pessoas. Total, 80 pessoas. Ele deu essa informação. Segunda informação que ele deu, 37,5%, vou anotar aqui, ó, 37,5% possuem idade inferior, vou botar aqui, ó, menos de 25 anos. Né? E a pergunta é, quantas pessoas têm mais de 25 anos? A pergunta é, quantas pessoas têm mais de 25 anos? Esse é o questionamento. Então, eu vou, antes de ir para a parte prática, eu vou exemplificar aqui no desenho. E vamos botar aqui o seguinte, que esse espaço aqui, vou até marcar ele numa cor diferente, sejam as pessoas que têm
mais, menos, desculpa, né? Perdão. Menos de 25, menos de 25 anos. Ele disse aí que esse espaço aqui representa que percentual? 37,5%. Vamos pensar, opa, um minutinho. Vamos pensar aqui na seguinte situação, certo? Se essa parte representa 37,5%, quanto representa isso tudo aqui? As 80 pessoas representam que percentual? O todo sempre vai representado por quê? Vai ser representado por 100%. Essas 80 pessoas terão como base de cálculo de representatividade 100% dos analisados, né, das pessoas que fizeram parte, digamos assim, desse levantamento. Então, vamos deduzir. Essa parte aqui total, esse espaço total é 100%, né, que é o total de pessoas que foi analisado. Essa segunda parte aqui, essa primeira parte, desculpa, é a parte que representa os que tiveram idade inferior a 25, então, automaticamente, essa outra parte aqui vai ser quem? Quem tem mais de 25 anos. Mas que percentual a parte vai representar? Porque o que ele está perguntando é essa parte aqui, o objetivo da questão é essa daqui, ó. Número de pessoas do grupo com idade superior a 25 anos. Ele está interessado com essa parte amarela aqui. Então, mas a gente só sabe que essa parte é 37.000%. Quanto é essa parte aqui amarela? Aí você vai deduzir, ó. Se 100% é todo, e naquele outro lado já tem 37,5, se eu diminuir desse 37,5, vai sobrar quanto? 62,5, né? 100 menos 37,5 vai ser igual a 62,5 o quê? Por cento. Então, a gente tem agora uma informação que a gente não tinha, uma informação nova. Vamos só voltar a anotar aqui, ó. 67,5% das pessoas têm mais de 25 anos. De onde é que veio essa informação? Esse cálculo aqui, vou até marcar aqui de amarelo, né? Veio daqui, ó. Se 100% é tudo, e 37,5 já tem, a gente já sabe que tem menos de 25 anos, qual vai ser a parcela que tem mais de 25 anos? É isso? Então, a dúvida é bem simples. Fez um pelo outro, né? Você já entende que é só deduzir, né? E vai ter esse valor. Ah, professor, o que eu vou fazer com esse valor agora? Porque ele não me perguntou, em momento algum, o percentual. Ele me perguntou a quantidade. Ele quer saber a quantidade de pessoas que esse 62,5% vai representar. Existem várias formas de responder, umas mais simples, outras mais fáceis, tá? E tem o que eu digo que é o fator de segurança. Tem um aqui que a gente diz assim, ó, não tem como errar, é o que a gente já trabalhou aqui na aula passada, né? Que a gente pode até analisar aqui, ó, da seguinte forma. Pensem junto comigo. Deixa eu criar aqui o quadradinho para ficar legal. Vou botar aqui 3 quadrados aqui, e aqui, e aqui. Tá? Então, pense junto comigo. Esse lado aqui, eu vou dizer que é o lado que representa o percentual. Esse lado aqui, o número de pessoas. Opa. Esse lado aqui representa o número de pessoas. Então, o que a gente sabe? Que 100%, que é a base de cálculo que a gente trabalha, vai ser representado, vai valer, vai ter que valia, vai ser representado por quanto? Deixa eu só fazer o quadrado aqui para ficar separado. A gente sabe que 100% vai ser o mesmo que o total de 80 pessoas. E a gente também tem, qual é a outra informação que a gente tem para trabalhar aqui? A mesma lógica lá da regra 3. A gente também sabe que 62,5%, né, é a parte que nos interessa, que vai representar X, né, que é a quantidade de pessoas que serão proporcionalmente representadas por esse percentual. Qual é a vantagem de trabalhar a regra de 3 dentro da porcentagem? Você não precisa fazer aquela análise se vai ser diretamente ou inversamente. Por quê, professor? Porque todas, sem exceção, todos os fatores de percentual, preste atenção, né? Vale ressaltar. Todos os fatores de percentual são diretamente proporcionais. Vamos ver aqui esse primeiro.
Se 80 pessoas, se 100%, desculpa, vai ser 80 pessoas, 62,5%. Você acha que vai ser mais ou vai ser menos de 80 pessoas? Com certeza vai ser menos, né? Então tá aqui, ó. Esse número vai ser menor do que 80. E aqui a gente já está vendo que 62 é menor do que 100. Então tá aqui, ó. Mais e mais, menos e menos. Já estamos vendo que é uma questão diretamente proporcional. Isso vai se repetir, ok? Então, só para mostrar. Quando é diretamente proporcional, o que a gente faz? A gente faz aqui, ó, meios por extremos. Vai ser 100 vezes x e ser vai ser o 62,5 vezes 80. Então, a gente pode montar aqui, ó, 100 vezes x igual a 80 vezes 62,5. E vai fazer o que vocês já aprenderam, né, anteriormente, que vai ficar 100 vezes x sem x, 80 vezes 62,5. Opa, faltou um sinalzinho aqui de igual, desculpa. Aqui, ó, 5.000, tá? Então, aqui, a gente descobriu que 80 vezes 62,5 serão, né, 5.000. Fez isso aí, a gente já sabe, professor, já me lembro, você disse que repete o x, repete igual, repete o que está do outro lado, e o que está multiplicando o x vai passar o quê? Dividindo, né? Viu isso aqui incansáveis vezes. Então, só um segundo, deixa eu fazer um negócio aqui rápido. Então, o que, que vai acontecer? O 100 que estava multiplicando x, vai vir aqui para baixo, ó. Vai ser dividido, né, pelos 5.000. Então, x vai ser igual a quanto? 5.000 dividido por 100 vai ser igual a 50. 50 o quê? Né? A pergunta é 50 o quê? Aqui, ó, 50 pessoas, que é quem você está buscando aqui na questão. Então, a gente pode dizer aqui, ó, para exemplificar legal, deixar marcadinho aqui, e esse espaço aqui, né, de 62,5% é o mesmo que 50, tá? É o mesmo que 50 pessoas. Beleza. Se esse lado aqui vão ser 50 pessoas, quantas pessoas vão representar aqui 37,5? Pessoal, a gente poderia ser extremamente cauteloso, mas sem lógica, né? Não teria, na verdade tem a lógica, não é perder tempo. Fazer um cálculo aqui, só a resposta já é essa, nem precisa esquentar não, a questão já acaba aqui, tá? Mas caso eu pedisse essa informação, beleza. Quantas pessoas representam aqui mais de 25 anos? E menos, são quantas? Se o total é de 80 pessoas e 50 já está do outro lado, automaticamente aqui vão ser quantas pessoas? 30 pessoas, né, que seriam pessoas com menos de 25 anos. Eu fiz aqui todo esse exemplificado, né, eu mostro aqui diversas situações, diversos detalhamentos, desculpa, não é nem situações, diversos detalhamentos, que a gente pode encontrar na questão, mas, professor, mas eu responderia essa questão de uma maneira bem mais fácil. Tem? Claro que tem. Pessoal, vou ser bem honesto, certo? Tem formas simples de se resolver, que é a gente pegar aqui, ó, como é que eu encontro 62,5% de 80? Vou chegar aqui, ó, 62 poderia ser feito dessa forma também. Primeiro que a gente precisaria diminuir, né? Eu peço desculpa. 100 menos 37,5, né, que é igual a 62,5%. Lembrar disso aí, que é para não fugir, para não usar a informação errada, certo? Então, como é que eu uso esse 62,5%? É 62,5 dividido por quê? Por 100, que é a base percentual, vezes 80. Se você fizer essa conta aqui, você também vai encontrar a resposta, tá? Ó, 62 dividido por 62,5 dividido por 100, que é a base total, né, dá 0,625 vezes 80. Isso aqui, 0,625 vezes 80, você pode testar aí na sua calculadora, certo? Vai ser igual a 50. Professor, isso aqui também responde? Com certeza, tá? Isso aqui responde
tranquilo, eu vou entender perfeitamente a situação, sem nenhum problema, certo? Agora, o que que eu preciso? É que você ou me responda através dessa base, dessa lógica de cálculo, ou que você me diga o que você fez na sua calculadora. Ah, professor, já sabia que 62,5, 0,625 é o mesmo que 62,5. Ótimo, perfeito, não tem problema. Então, você poderia me responder facilmente essa questão colocando 0,625 vezes 80 igual a 50. E eu com certeza concordaria, eu com certeza entenderia a sua resposta, tá? Mas assim, sem sombra de dúvida, seria possível entender o que você estava tentando me apresentar. Ambas as formas respondem à questão, ok? Deu para entender, pessoal, essa primeira? Alguém teve alguma dúvida de alguma origem, de alguma informação? Alguém quer me falar aí alguma coisa? Todo mundo entendeu? Deu para entender, né, Juliana? Ótimo, perfeito. Tá? Quem não entendeu, fala a forma mais simples, né? Essa segunda aqui, você diz ou a primeira? A segunda, né? O problema da segunda é porque às vezes o aluno esquece mesmo, sabe? Porque, pronto, um erro que é bastante comum, infelizmente, que é bastante comum. O aluno pega isso aqui, ó, ele digita assim, 62,5 vezes 80. Sabe que vai dar uma resposta aí totalmente distante do que seria a resposta adequada. Né? Vai dar aí 5 mil, um número que não existe. Então, assim, tem que ter só esse cuidado, sabe? De não, de não utilizar a informação correta. Se você utilizar a informação correta, show de bola, vai dar bom para todo mundo. Tá? Vou puxar a próxima questão aqui. Aqui, agora deixa eu diminuir o tamanho dela. Vamos lá. Segunda questão para a gente compreender do que se trata, né? Digamos assim, essa questão. Ai, Jesus, o nariz aí tá ajudando, não. Aqui ele diz, ó, opa, foi demais. Para a confecção de uma peça metálica, foram fundidos 15 quilos de cobre, 9,75 quilos de zinco e 0,25 quilos de estanho, né? Qual é a porcentagem de cobre nessa peça? Aqui ele simulando, não, está apresentando a composição de uma peça. Vamos desenhar essa peça aqui, só para a gente entender. Eu gosto de entender a questão, né? Até para que a gente possa extrair as informações. Então a gente vai extrair aqui, ó, que essa peça é composta por três partes: cobre, cobre. Eu já vou botar aqui embaixo que são 15 quilos. Zinco, já vou botar aqui embaixo que são 9,75 quilos. E por estanho, que são 0,25. Assim, quando a gente coloca aqui, quando a gente apresenta essas informações, a gente acabou de conhecer a composição de uma peça. E se a gente for analisar essa composição aqui no todo, a gente sabe que, levando para o lado percentual, né, óbvio, a gente sabe que percentual essa peça vai representar, ela inteira, ela vai representar 100%. Por quê? Ele quer saber, por que eu estou já atentando para essa informação?
Porque a pergunta dele é quanto a parte de cobre representa em porcentagem. Ele quer saber isso aqui, ó. Quanto esses 15 quilos aqui representam em porcentagem. Então, para a gente descobrir isso aqui, a gente tem várias formas, né? Como eu disse a vocês. A gente pode dizer, fazer uma regra de 3, né? Como eu falei anteriormente, como também pode fazer aqui um cálculo mais rápido. Só que o cálculo mais rápido também vai exigir de você um raciocínio, tá? Por quê? Quais são as duas formas que a gente teria para resolver? Primeira situação, encontrar o peso que representa esse 100%. Como assim, professor? Qual é o peso total? A gente precisa descobrir quanto esse 100% representa. Quantos quilos? Porque a gente tem duas informações. Quando a gente monta aqui o quadradinho, né? A gente tem aqui duas informações. Vamos montar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. A gente tem duas informações. A gente tem peso e tem percentual. Qual é o peso total? Qual é o percentual total? A gente já sabe que é 100%. Beleza. Mas que valor representa esse 100%? Seria o peso total dessa peça. Quem é esse peso total dessa peça? 15 mais 9,75 mais 0,25. O total disso aqui vai representar 25 quilos, né? Ó. 9,75 com 0,25, a gente já sabe aqui dá 10, 10 com 15, 25. Então, esse 100% é o mesmo que 25. Mas essa informação não está, você vai ter que deduzir. A maioria das vezes você vai ter que se preocupar em deduzir algumas informações, tá? Não tem como fugir disso. Então, vamos lá, 25 quilos é proporcional, vai marquei aqui, né? Vou deixar aqui demarcado, a 100%, certo? Então, qual é a dúvida? Ele está interessado em quem? Ele está interessado nos 15 quilos que representam o cobre. Muito cuidado, tá, pessoal? Por que eu vou agora atentar para esse muito cuidado aqui? Seguinte, tá vendo que desse lado aqui tem só os quilos e desse lado aqui tem só o percentual. O cuidado que eu peço para vocês terem é de você não pegar esse 15 e colocar aqui. Porque você não está falando de 15%, você está falando de 15 quilos. Então, muito cuidado com esse tipo de situação, tá? Para não ocorrer de você colocar no local errado e sair uma resposta aí surreal, sair uma resposta aí absurda, que não se encaixa, que não vai ter nada a ver com a situação, tá? Então, por isso que eu gosto de fazer por aqui. É para não ter o perigo de misturar as informações, digamos assim, certo? Então, aqui ficou de um lado as informações referentes àquilo, e do outro lado as informações referentes ao percentual. E o que ele quer, o que ele quer a gente vai chamar de X, tá? X vai ser igual a quanto? Qual é o percentual que esses 15 quilos representam? A gente pode fazer aquele esquema, né? Ó, 25 vezes X, porque a gente já sabe que é diretamente, e 100 vezes 15. 25 vezes X, 25X, 100 vezes 15, 1.500. Repetir o X, repetir os 1.500. E os 25 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, X vai ser igual a quanto? 1.500 dividido por 25, dividido por 25, 60. A gente já sabe aqui, ó. 15 quilos vai representar 60% dessa peça. Regra de 3, segura, tranquila, apresenta aqui direitinho, não tem erro. Professor, tem outro jeito? Tem. Tem aquela regrazinha, aquela gambiarra que eu disse a vocês há pouco, na verdade não estava gravado, não disse antes na apresentação. Como que a gente descobre o percentual de uma parte comparado a um total? Como assim, professor? Aqui, ó. A peça tem 25 quilos, é o total dela, peça 25 quilos, e eu quero saber quanto esses 15 quilos representam dentro de 25. Então, tem uma regrazinha que diz o seguinte, é só você dividir a parte interessada, né, você tem interesse, a parte de interesse, pelo total. Não dá erro, é tiro e queda. Vamos lá, vamos comparar? Qual é a parte de interesse? A minha parte de interesse são os 15 quilos, né? Qual é o total da peça? 25 quilos, certo? Quando a gente dividir 15 por 25, 15 dividido por 25, qual é a resposta? 0,6. Só que foi o que eu disse a vocês, para inserir o símbolo percentual, a gente precisa fazer o quê? Multiplicar por 100. Então, 0,6 vezes 100
Resposta, 60%. Está aqui, ó. Os mesmos 60% que a gente fez lá, a gente encontra aqui também, certo? Professor, essa situação aqui vai dar certo sempre? Não, pessoal, muito cuidado, tá? Não é toda vez que essa situação aqui vai dar certo. Em algumas questões você consegue aplicar, em outras não. Então, por isso que eu sempre estou fazendo nesse formato, porque nesse formato aqui eu consigo aplicar em qualquer questão. Por isso que eu estou aqui explicando os dois formatos. Algumas questões você vai conseguir ter o raciocínio de fazer de uma maneira fácil, que é dividir 15 por 25, está respondida a questão, certo? E tem outros que você vai precisar disso aqui porque ela exige mais raciocínio sobre a situação, ok? Dúvidas? Se não tem dúvidas, eu vou puxar outra questão. Nenhuma dúvida, né? Nenhum comentário, então eu vou seguir. Vamos lá. Outra situação. A gente já falou aqui lá das proporções e tal. Vamos falar aqui na situação financeira, que é muito comum. Ó, ao comprar um sofá que custava R$ 3.800, desculpa, Antônio recebeu um desconto de 11,5%. Sendo assim, quanto ele pagou pelo produto? Pessoal, muito cuidado com isso aqui, tá? É uma armadilhazinha que às vezes a gente se perde, que é chatinho. Vamos lá. O que a gente precisa entender? Que R$ 3.800 é o total do produto e ele vai representar quem? 100%, né? Vou botar aqui, ó, ele representa 100%. Ele diz o seguinte, ele quer diminuir daí 11,5%. Opa, peraí, esqueci o símbolo. Ele quer diminuir daí 11,5%. Quando você tem 100% e você tira 11,5%, fica quanto? 100 menos 11,5% fica 88,5%. Só um minuto. Deixa eu voltar. Vamos lá. 100 menos 11,5 vai ficar 88,5%. Ele está querendo arredondar, mas eu não vou deixar. 88,5%, certo? Então, por que eu estou ressaltando isso aqui? Porque as informações, elas estão sendo apresentadas... Pessoal, só um minuto. Só um segundo que eu tenho que atender essa ligação rápida. Desculpa aí, pessoal, a interrupção. Mas vamos lá. Então, por que eu estou ressaltando isso aqui antes de qualquer coisa? A questão, ela tem um propósito, certo? Que é descobrir quanto ele pagou pelo produto. Só que esse 88,5, que vai representar quanto ele pagou pelo produto, não está, em momento nenhum, aparecendo na questão. Então, você tem que ter esse cuidado, né? Porque a gente tem duas formas de resolver. A gente pode descobrir quanto vai ser 88,5 de 3.800, como a gente pode descobrir o valor do desconto e depois diminuir aqui para encontrar
o resultado. Então, assim, existe esse cuidado que você vai precisar ter quando você estiver resolvendo a questão, tá? A gente pode fazer aqui uma regra de 3 sobre esse 88,5 e a gente pode fazer aqui descobrindo o valor do desconto. Ambas as formas você vai conseguir responder, certo? O que você tem que ter cuidado é o raciocínio que você vai aplicar. Ah, professor, eu quero descobrir o valor do desconto. Vamos descobrir então. Vamos fazer dos dois formatos. A gente pode fazer aqui, ó, falar do fator financeiro e aqui do outro lado o percentual, né? Vou montar aqui o quadrado aqui rapidinho, certo? A gente sabe o quê? O que 3.800 é o valor total. O valor total representa o quê? 100%. Você querer descobrir X aqui, né? Representa 11,5%, que é o valor do desconto. Aí não tem erro, né? É mesmo por extremos. 100 vezes X, 100x. 3.800 vezes 11,5, 43.700. Isolei o X, repetiu 43.700. E os 100 que está multiplicando vai passar dividindo. A resposta disso aqui, R$ 437. Então, R$ 437 vai ser o quê? Vai representar quem? Esses 11,5%. Que não é a resposta. Você tá, esse 11,5% é o quê? É o valor do desconto. Agora sim, ó, 3.800 menos 437, aqui, ó, 3.363. Essa é a resposta. Por quê? Porque é o valor que representa quanto foi pago. Professor, beleza, entendi aqui o seu raciocínio, mas eu podia fazer essa conta aqui, ao invés de 11,5, fazer por 88,5 que já saía esse resultado? Com certeza já sairia esse resultado, tá bom? O cuidado que você tem que ter é qual raciocínio você vai aplicar. Professor, tem uma maneira mais fácil? Tem também, tá? Ó, quando a gente quer extrair um percentual de um número, a gente pode fazer isso aqui, ó. Vou pegar aqui um espaço folgado. 11,5%, né? A gente tem aqui. E a gente sabe que isso, para a gente tirar ele, a gente precisa dividir por 100, né? Ó. 11,5 dividido por 100, e depois é só multiplicar pelos 3.800. Você vai descobrir, tá? Você vai descobrir quanto 11,5 representa. 11,5 dividido por 100 dá 0,115. Aqui ele arredondou, deixa eu tirar aqui o arredondamento, certo? Que isso aqui vai ser vezes 3.800. Se você digitar aí na sua calculadora 0,115 vezes 3.800, ó, digitar aqui para vocês verem, 115 vezes 3.800, ó a resposta, igualzinho, R$ 437. Professor, isso aqui responde? Responde também, tá? Mais uma vez, a possibilidade de fazer de uma maneira mais rápida, mas como eu já disse, se você não tiver o hábito desse raciocínio, aconselho você fazer aqui a regrinha de 3, que não falha. Okay? Dúvidas nessa questão? Tranquilo? Vamos continuar. Show de bola. Tem uns que vão ser mais complicadas, óbvio que vai ter, certo? Mas a gente precisa ir aos poucos, né? Para não gerar aí nenhuma dúvida, digamos assim, nas possibilidades de questões, certo? Uma dessa daqui eu já fiz. Ó, essa quarta aqui eu vou mostrar e vou responder bem rápido, só para não perder aqui os exemplos. Para eu poder seguir a sequência direitinho. Que até dava para vocês responderem. Deixa eu mostrar aqui como pode ser rápido. Que é um exemplo de como as questões podem ser rápidas. Foi para onde, filho? A questão se perdeu aqui no mapa aqui. Aqui, ó. Lucas tinha um total de R$ 1.240, dessa quantia ele gastou 496 para pagar seu cartão de crédito.
Sabendo disso, qual foi a porcentagem que o Lucas gastou dentro do total do seu cartão de crédito? Você lembra que eu disse? Quando vocês quiserem descobrir quanto uma parte de seu interesse representa dentro de um total, é só dividir essa parte pelo total, né? Qual é a parte de interesse? Quanto ele pagou no cartão de crédito? R$ 496, né? Qual é o total que ele tinha no bolso, né? Qual é o total que você tem trabalhado? 1.240. Quando você divide 496 por 1.240, a resposta é 0,4. Só que a gente sabe que para transformar isso aqui em um símbolo percentual, é o quê? Vezes 100, né? Representa 40%. Está respondida a questão. Ok? Só para não perder aqui a linha das questões que eu estava trabalhando. Vamos lá aqui. Ó. Questão 5. Um aparelho de som é anunciado para uma venda à vista no valor de R$ 500. Opa, desculpa, perdão. Olha como o português aqui tem que ter o cuidado, né? Para não dar problema. Um aparelho de som é anunciado para vender à venda à vista no valor de R$ 500 acima do seu preço de custo. Beleza. Adota-se a margem de lucro de 20% na negociação. Qual é o preço de custo do aparelho a ser vendido? Ó, pessoal, antes de qualquer coisa, eu não sei se vocês já trabalharam a definição de preço de custo. Então, eu preciso apresentar isso para vocês, tá? Seguinte, o que é o preço de custo? É o preço que você adquire o produto para revenda, certo? Vamos pensar nisso aqui junto antes de qualquer coisa. Lembre-se, vamos supor que você comprou um celular para revender. Você foi lá, comprou um celular por R$ 1.000. Disse assim, ó, se você comprou por 1.000, você não pode vender por 1.000. Você não vai ter lucro, não, e as despesas que você tem, os custos que você tem juntos daquela aquisição. Você não pode comprar por 1.000 para vender por 1.000, não tem sentido, né? Não tem lógica essa conta. Então, ele vai lá e diz aqui na questão, está sendo vendido por R$ 500 acima do seu preço de custo. Então, se ele é 1.000, o preço acima dele vai ser quanto? 1.000 mais esses 500. Então, ele vai estar sendo vendido por quanto? Por R$ 1.500, para exemplificar. Tá? Então, o que é que eu preciso que vocês entendam sobre preço de custo? Preço de custo é o valor pelo qual, no caso desse exemplo aqui, tá? Pelo amor de Deus, tem 200 exemplos que envolvem administração. Nesse exemplo aqui, preço de custo vai ser o valor pelo qual o produto está sendo adquirido para ser comercializado, tá? Então, é o valor de aquisição da mercadoria. No caso aqui é um som, né? Um aparelho de som. Desculpa aí. Então, vamos lá. Um aparelho de som, vou montar aqui o esqueminha. Essa daqui só vai na base do esquema. É por isso que eu digo que tem que ter cuidado. Vamos lá. A gente tem o preço, vai ter aqui o percentual, tá? Então, vamos lá. O que ele diz? Se ele diz que R$ 500 está acima do preço, vou botar aqui, ó. Quanto esses R$ 500 representam em percentual? Em seguida, ele fala, adota-se uma margem de lucro de 20% na negociação. O que essa frase significa? O que 20% de margem de lucro representa dentro desse enunciado? É o que ele ganha. Margem de lucro é o que ele vai ganhar na venda do produto, na negociação do produto. E ele diz que essa margem de lucro é de 20%. E esses 20% dessa questão representa quem? Os R$ 500. Aqui, ó. Porque ele botou, aparelho de som é anunciado à venda à vista do valor de R$ 500 acima do preço de custo. Então, se está acima do que ele comprou, significa que esses R$ 500 representam esses 20%, que é o lucro que ele vai ter. Só que a pergunta não é essa. Né? A pergunta é, qual é a dúvida dele? Qual é o preço de custo do aparelho a ser vendido? Né? Então, agora a gente tem uma dúvida. A gente não sabe o preço de custo, né? Vou botar aqui, o preço de... Opa.
preço de custo. A gente não sabe quanto é esse valor, não é verdade? A gente não tem ideia de quanto é esse valor, mas a gente sabe quanto ele representa dentro de uma base percentual, não é verdade? O preço de custo é o valor inicial do produto, não é isso? Então, o valor inicial do produto seria que percentual? Seria o quê? 100%, concorda? Então, por que que ele diz que vai ser 100% esse preço, esse valor? Tá? Porque é o valor pelo qual ele adquiriu, né, o valor que teve o início, né, da negociação, da aquisição, do exemplo citado. Então, ele sabe que R$ 500 vai representar 20% e ele quer saber quanto esse 100% aqui vai representar, que é o valor inicial do produto. Porque vai ser a resposta da questão, que é os 100, mais a resposta não, desculpa. A lógica da questão vai ser o quê? Esse 100 mais os 20%, que é o preço da venda. Né? Ele nem perguntou o preço da venda, não, ele só quer saber o preço de custo. Então, quanto é que vai ser aqui os 100%? Aí aqui não tem jeito, tá, pessoal? É mesmo por extremo, né? Ó, 20 vezes x igual a 100 vezes 500, certo? 20 vezes x, 20x. 100 vezes 500, 5 mil, né? 50 mil, desculpa. 100 vezes 500, 50 mil. Isolei o x, repetiu os 50 mil, e os 20 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Então, 50 mil dividido por 20, resultado aqui, ó, R$ 2.500. R$ 2.500 é quem, pessoal? É pelo valor, é o valor que ele adquiriu, opa, é o valor que ele adquiriu, o preço de custo do som. Agora vamos fazer uma análise aqui, eu sei que é tranquilo, a questão acaba aqui, é o preço de custo, é o que ele pede. Mas que é interessante que vocês absorvam. Ó, vamos fazer aqui embaixo. Preço de custo. O que é o preço de custo? É o preço que ele adquiriu o som. Por quanto foi que ele adquiriu o som? A gente calculou agora, R$ 2.500. Margem de lucro. Qual foi o lucro que ele teve? Que ele disse que era de 20%, né? Qual foi a margem de lucro que ele definiu para a venda desse produto? Ele disse que foi R$ 500. Não é isso? Valor da venda, 2.500 mais 500, R$ 3.000. Por que eu estou mostrando isso? Para vocês entenderem o composto da questão. Porque eu poderia pedir, a questão pediu o preço de custo, mas eu poderia pedir o valor que foi vendido, não é verdade? Poderia fazer diversos questionamentos, certo? Então, para ter esse cuidado. Aí, se eu lhe perguntasse, esses 3.000, professor, em percentual, representa quanto? Olha uma dica. Se 2.500 é 100% e R$ 500 é 20%, 3.000 é o mesmo que o quê? Que 120%. Tá? Caso vocês fossem utilizar o número 3.000 dentro dessa questão. Seria 100%, por exemplo, ao invés de ter esses R$ 500 aqui, ele dissesse, ó, o produto foi vendido por R$ 3.000, já estando incluso uma margem de lucro de 20%. Então, esses 3.000 seria quem? Seria 120%. Tá? Acho que vai ter algum exemplo futuro com essa situação, mas só para já ir alertando sobre o fato, tá ok? Esse caso aqui, pessoal, tem que fazer regra de 3. Por isso que eu digo, eu estou fazendo os dois formatos, que vão aparecer questões como essa situação aqui, que não dá para fugir, ok? Dúvidas? Não? Perfeito. Vamos tocar o barco. Vou pegar outra aqui. Essa também não é difícil, mas tem um raciocínio diferente das demais, para vocês verem como podem vir surgindo demandas, né, questionamentos aqui por parte das questões.
ao longo aqui do tempo. Deixa eu marcar aqui. Agora ficou estranho, peraí. Dá para responder assim. Vamos entender do que essa questão se trata, né? Um frasco de remédio, um frasco de remédio para dores possui um volume total de 150 ml. Quando ele diz um volume total de 150 ml, a gente já entende que 150 ml vai ser o quê? 100%, né? Está trabalhando percentual, já dá para a gente deduzir que isso aqui vai ser 100% do que a gente vai estar trabalhando. Então, ele vai dizer o seguinte: a composição desse remédio é apresentada na tabela a seguir. Ó. Tem o composto A, o composto B e o composto C. O A representa 25%, o B 55% e o C 20%. Se você somar aqui, ó, 25 com 55 vai dar 80, 80 com 20, 100%. Ele detalhou os 100% aqui do produto. Aí vamos lá. O volume de composto B no remédio supera em quantos mililitros os volumes somados do composto A e C? Então, peraí. Às vezes essa pergunta pode gerar uma dúvida. Composto B. Composto B representa quantos por cento do frasco? 55%. Aí diz aqui, ó. Enquanto supera, né, o composto B, quantos mililitros, os volumes somados de A e C. Vamos somar A e C? A vai ser quantos por cento? A vai ser 25%, né? Mais o composto C. O composto C são quantos por cento? 20%. Tem que somar os dois aqui. Opa, peraí. É 25%. Desculpa. Se a gente somar A mais C, vão dar quantos por cento? Vão dar 25 com 20, 45%. A pergunta é em quanto B supera a soma de A e C. Se B é 55, se B é 55 e A é 45, ele tem a mais quanto? 55 menos 45, ele tem a mais 10%. Então, ele bota essa jogada aqui só para gerar um raciocínio um pouquinho maior, né, digamos assim, mas agora a gente já sabe que precisa descobrir quanto é 10% dentro de um composto de 150 ml, porque 10% é a mais. Então, você vai descobrir quantos mililitros esses 10% representam. Aí tem duas formas, né? Você pode dizer que 150 ml vai ser igual a 100%, e que você quer descobrir quanto 10% representa daqui, né? Fazer x. Aí vai fazer, mesmo por extremo, né? 100 vezes x, 150 vezes 10, toda aquela conta. Ou pode descobrir e fazer daquele outro formato, né? Ó, quanto é 10% de 150 ml? A gente disse que é 10, né? Dividido por 100, no caso é 10 sobre 100. E você já pode fazer isso aqui direto, tá, pessoal? Nem precisa montar isso aqui tudo. 10 dividido por 100, a gente já sabe que é 0,1. A gente já sabe que é 0,1. Tá? Então, isso aqui é 0,1 vezes quem? Peso de 150. E a gente já sabe que a resposta vai ser igual a 15. 15 o quê? 15 ml, né? Ml. Certo? Se você fizer só isso aqui, ó, 0,1 vezes 150, 15 ml, você responde a questão. Por quê? Porque 15 mililitros é a quantidade que supera, né, o composto B somados A e C. Só um detalhezinho mais que ele colocou na questão. Por regra de 3, também chegava aqui no mesmo resultado. Ok? Agora começam as mais interessantes, tá? Deixa eu ver se agora tem umas aqui bem mais interessantes, na verdade. Vamos lá, vamos entrar na parte que eu digo que eu gosto.
Ninguém teve dúvida nessa, né? Questão 7. Aqui, tá tranquilo. Questão 7. Francisco compra e vende terrenos em um determinado condomínio. Certa semana ele comprou 2 terrenos, um por 15 mil e outro por 25 mil reais. E na semana seguinte, Francisco vendeu o primeiro com lucro de 40% e o segundo com lucro de 8%. Em toda a operação, atenção, tá? Em toda a operação, o lucro de Francisco em relação ao capital investido foi de quanto? Então, a gente tem que sair fazendo um detalhamento. Primeiro terreno, né? Primeiro terreno. Tá? Primeiro terreno. Ele comprou por 15 mil. Segundo terreno, comprou por 25 mil. Beleza. Estou tirando as informações. Aí ele vai dizer o seguinte: vou contar a história de cada terreno, né? Para ficar mais fácil. O primeiro terreno, ele disse que teve um lucro de. Vou botar aqui, o lucro. E no segundo, ele teve um lucro de. Temos aqui definido, né? Extraído, desculpa, perdão, as duas informações. Agora vamos pensar junto, não tem muito mistério, né? A gente precisa descobrir o quê? Quanto foi que ele ganhou? Ele quer saber em toda a operação, na compra e na venda aqui desses produtos, quanto foi que ele ganhou, né? Então, como é que a gente descobre? Primeiro, a gente tem que descobrir quanto esses 40% representa dentro de 15 mil. É uma conta que a gente já sabe. Então, tem duas formas, né? A gente pode fazer a regra de 3, ó. 15 mil é igual a 100%. Opa! 15 mil é igual a 100%. Eu quero descobrir quanto 40% representa disso, para saber o lucro, né? E o outro seria o quê? Seria 25 mil, seria 100%, e quanto 8% representa dentro disso aí. E faria a regra de 3 e descobriria o valor dos lucros. Ah, mas tem uma maneira mais rápida? Tem, claro que tem. A gente já sabe que para tirar o símbolo percentual é pegar 40 dividido por 100, né? 40 dividido por 100 vai ficar 0,4. É só multiplicar 0,4 por 15 mil. Aqui do mesmo jeito. A gente sabe que 8% não pode usar, a gente tem que fazer 8 dividido por 100, né? Vai dar 0,08. E isso vezes 25 mil. E a gente vai encontrar também o valor desse lucro. Então, vamos descobrir quanto é que dá. 0,4 vezes 15 mil. Lucro, 6 mil reais. Aqui, ó, 0,08 vezes 25 mil. Lucro, 2 mil reais. Certo? Então, aqui opa, só tirar aqui, deixa eu afastar esse aqui um minutinho. Tá? Então, aqui a gente já descobriu qual foi o lucro total dele. 6 mil mais 2 mil, a gente pode dizer que o lucro total dele foi de 8 mil reais. Mas a gente precisaria saber, se eu não perguntei, a questão não é percentual, mas se eu pedisse esse lucro em percentual, quanto ele representaria? Isso é só somar 40 mais 8, o lucro aí vai ser 48%. Não, isso é diferente. O lucro seria de quanto? 15 mil mais 25 mil? 40 mil reais. O lucro foi 8. 8 mil dentro de quanto? 8 mil dentro de 40, né? A gente também poderia fazer essa conta, que 8 mil dividido por 40 mil, 0,2, que a gente sabe que vezes 100 é o mesmo que 20%. Então, eu botei aqui a resposta, né? Ó. Resposta, 8 mil reais, que é igual a 20% de lucro, tá? Então, questão, você vê aqui que tem mais informações, né? É uma organização um pouquinho diferente, mas que vai descobrir quanto foi de fato o lucro dele dentro de toda a operação de compra e venda dos dois terrenos. Ele gastou, investiu, né, 40 mil na compra, teve um lucro de 40 aqui, um lucro de 8 aqui, né, que dá 6 mil e aqui dá 2 mil reais, e somando tudo dá 8 mil, que 8 mil dentro de 40 mil vai representar
20% de lucro, né? Tranquilo também, né? Só a questão que se apresenta de um jeito diferente. São duas questões aqui dentro de uma, né? E depois soma tudo. Ok? Deu para entender isso daí também? Tá tranquilo? Vamos entrar aqui na seção mais interessante, para vocês começarem a responder, né? Na verdade, tem essa outra que eu quero mostrar. Vamos lá. Essa questão aqui, ela é bem diferente, tá? Mas bem diferente mesmo. O raciocínio dela é bem diferente. Tem que desenhar essa daqui. É legal. Vamos lá. Segundo o Código Florestal Brasileiro, o percentual de mata nativa que o proprietário de um imóvel rural é obrigado a preservar varia de acordo com a região. Na Amazônia, esse percentual é de 80%. Já no Cerrado, esse percentual é de 35%. Duas propriedades, A e C. A primeira na Amazônia e a segunda no Cerrado. Tem a mesma área de mata nativa preservada. Se a área total da propriedade A é de 315 hectares, qual é, em hectares, a área total da propriedade? C. Vamos lá. Professor, me perdi completamente. É normal. A gente tem que parar aqui e entender os detalhes da questão, né? Digamos assim. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o que a questão trata. Primeira coisa que ele fala de área preservada. Ele diz que o setor A preserva, ele é obrigado a preservar, né, em mata nativa, 80%. E o terreno C, né, a propriedade C, perdão, ela vai preservar 35%, certo? Cada uma delas tem essas informações. Aí ele fala aqui, ó, a primeira, Amazônia, a segunda, Cerrado e tal. Aí diz aqui, ó, muito importante isso aqui, ó, tem a mesma área de nativa preservada. Então, a área aqui em hectares, vou botar aqui, ó, hectare, né? H, né, que representa aqui hectares. Verdade, letra minúscula para ficar. Os hectares que eu encontrar de preservação nessa propriedade, ele já diz que vai ser igual aos hectares preservados na área C do Cerrado. Só que a gente tem que ir por etapas. A gente tem que ir desenhando toda a desenvoltura da questão. Vou marcar aqui, ó. Percentual. A gente tem que descobrir aqui a área total. Vou botar aqui a área da propriedade, perdão. A propriedade. Do terreno, né? Então, ele diz que aqui, ó, a área total da propriedade A, 315 hectares. 315 hectares. A pergunta que ele está fazendo aqui, né, o objetivo da questão dele aqui é o quê? Descobrir, ó, a área total da propriedade C. Você ainda não sabe, vou botar aqui, ó, interrogação, né, X. Ele quer o total. Esse aqui é o objetivo da questão, o total da propriedade da área C. Só que como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que fazer aqui todo um arrudeio, né, para descobrir isso. Como? Ele deu uma dica aqui, ó, área preservada. É uma dica no meio da questão, né, área preservada. Ele diz que a área preservada de A, que a gente ainda não sabe, certo? Vai ser igual à área de C. Então, se esse valor aqui der 100, vai ser 100 também. Professor, de onde é que você tirou isso? Daqui, ó. Vou marcar aqui. Eles dizem que vão ser iguais, né? Eu tirei daqui, ó. A primeira na Amazônia e a segunda no Cerrado. Tem a mesma área de mata nativa preservada. Então, primeiro a gente tem que encontrar essa área preservada aqui, que a gente tem um total, né? A gente sabe que 80% dela vai ser preservada.
Esse valor vai ser igual a esse aqui, e, consequentemente, com essa parte aqui, que vai representar 35%, a gente vai encontrar a área total. Vamos para a prática. Vamos colocar isso na prática para entender. 315 hectares. Vamos lá. Deixa eu fazer o desenho, porque pode ser que seja muita informação. Hectares. Assim, viu? Tá todo mundo entendendo? Hectares e percentual. Tá? A gente sabe que 315 hectares representa que área da propriedade A? Vou botar aqui, tá? Propriedade A, que é o que a gente está trabalhando agora. 315 hectares é o espaço total dele, então ela vai ser quanto? 100%. Quanto é que a gente sabe que tem que ser preservado dessa mata? A área preservada dela aqui, ó, tá aqui, ó. Preservação, a gente sabe que tem que ser 80%. Então, descobri que espaço é esse que representa 80%. Aí a gente pode fazer aqui meios por extremo, né? Vai ficar ó, 100 vezes x sem x, igual a 315 vezes 80, né? Aí vai ficar, assim não é legal, 100x, 100 vezes x, né? E aqui vai ficar 315 vezes 80. E a gente vai montar aquela questão todinha lá, bonitinho, né? Para descobrir o valor. Ou a gente pode fazer aquele outro cálculo. Como é que a gente descobre 80% dentro de 315? É o quê? É o mesmo que pegar 80 dividido por 100, que dá o quê? 0,8, né? Vou botar até aqui do lado. Dá 0,8. Vezes quem? Vezes 315, que é a área total. Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos ver. 0,8 vezes 315, 252. 252 o quê? Hectares, né? Ó. A área preservada, 80%, que é a área preservada, vai ser igual a 252 hectares. E na questão ele já disse, ó, a mesma área que for preservada, que foi preservada na Amazônia, também foi preservada também no Cerrado, que ó, tem a mesma área de mata nativa preservada. Então, se aqui 252 foi o espaço preservado no Cerrado, 252 também vai ser preservado no Cerrado, nesse exemplo, né? Só que ao invés de ser 80%, ele vai ser quantos por cento? 35%. Então, 35% é a área preservada do Cerrado. Ele já fala isso no enunciado da questão. E ele diz que é o mesmo tamanho. Só que agora a gente vai fazer essa mesma conta aqui, só que agora em outro cantinho. Não dá para fazer esse cálculo curto, né? Mas a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos adaptar agora para a propriedade B. Propriedade C, na verdade, né? De Cerrado. Ele vai dizer assim, ó, eu não tenho um total de hectares para saber os 100%, mas eu sei que 35% vai ser quanto? 252. Olha como inverteu, como mudou aqui o cenário. Você sabe aqui ó, que 35% são 252 hectares, está aqui a informação. E você quer descobrir agora a área total, que é essa daqui que a gente marcou desde o começo, que vão ser os 100%. É, aqui não tem jeito. Montou, é meios por extremos. É 35 vezes x igual a 100 vezes 252. Né? Aqui vai ficar 35x. 100 vezes 252 dá 25.200. É isso? Isolei o x, repeti aqui o 25.200. E o 35 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo, né? Então, perdão, 25.200 dividido por 35, qual a resposta? 720. 720 o quê? Hectares, ó. Aqui, ó. Propriedade C. O 100% dele, o total dessa área, serão 720. 720. Eita, danado. 720 hectares. Então, tá aqui, ó. Agora, a gente conseguiu encontrar a resposta, né? A gente fez aqui parte por parte. A gente só tinha essa informação. 80%, era para preservar 80% de 315. Os 80% foi igual a 252. Ele disse que as áreas eram iguais, então aqui também vai ser 252.
Só que agora, ao invés de representar 80%, ele representou 35%. E a gente foi lá, a gente fez o inverso, né? Ó, se 35 representa 252 hectares, 100% vai representar quanto? A gente fez o cálculo aqui, encontrou que seriam 720 hectares. Essa questão aqui, pessoal, é um exemplo de como as questões podem obter aqui posicionamentos bem diferentes, né? Formatos bem diferentes, né? Essa aqui é bem mais complicada, óbvio, né? A gente vê aqui que a gente teve que fazer aqui 2 ou foram 3 cálculos, né? 2 cálculos aqui para encontrar o resultado. Só que o difícil não é o cálculo. O cálculo aqui, todo mundo, a gente com certeza acerta fazer. O que foi difícil aqui foi o quê? A interpretação. A maneira como a gente saiu formulando, né, a questão até se chegar nessa resposta aqui desejada dos 720 hectares, né? Deu para entender, pessoal? Eu sei que para pegar assim de primeira é um pouco chato, mas deu para entender aqui o raciocínio aplicado, pelo menos. Como foi aí para vocês? Diga, você fazendo deu para entender, né? Ruim seria aqui fazer sem nunca ter tido uma base. Eu acho que seria mais difícil. Mas do jeito que está aqui deu para entender, né? Pois é. Mas a ideia é justamente essa, sabe? Eu poder fazer aqui aos poucos, né? Vou mostrando aqui os exemplos, né? Para que lá na frente vocês possam fazer sem mim. Né? Eu estou exemplificando para que lá na frente vocês não tenham nenhuma dificuldade extra. Vamos fazer aqui os exemplos, qualquer coisa consulta, né? A gente vai vendo aqui cada situação e a gente vai respondendo. É muita informação porque a questão é um pouco longa, né? Assim, a lógica é a mesma, é a lógica que a gente trabalhou aqui em todas as questões até agora. É muita informação porque a questão é um pouco extensa, né? É muito detalhe dentro da mesma questão. Aí tem que ter paciência, tem que ter cuidado, né? Para a gente poder ir descobrindo o que, de fato, cada questão vai pedir, né? É aquele disse. Como eu falei na aula passada, às vezes é mais português do que matemática, né? É o cuidado de interpretar, é o cuidado de entender o que a questão tá lhe solicitando, tá bom? Um tipo de questão muito comum, deixa eu mostrar essa daqui, que na sequência eu já vou começar vou pedir para vocês responderem 3 questões aqui, para ver se vocês estão andando. Vamos lá, deixa eu botar essa daqui, é um tipo de situação bem comum. Só um minuto. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui a informação. Essa aqui é pequenininha, mas ela vai aqui exigir de vocês uma interpretação e um cuidado enorme, tá? Deixa eu só diminuir aqui. Vamos lá. Olha o que ela vai falar aqui nessa questão, né? O preço de uma mercadoria subiu 25% depois de uma semana, né? E depois de uma semana, né, subiu novamente 25%. Só que aí a gente já fica, beleza. Vamos lá, para voltar ao preço inicial, vigente antes dessas 2 elevações, o preço atual deve cair um valor em porcentagem igual a quanto? Professor, não entendi. Como é que ele quer que eu calcule um aumento, depois calcule outro aumento, depois calcule um desconto, se eu não tenho o preço do produto? Seguinte, quando se trata de porcentagem, certo? A gente consegue dizer, sem receio, tá? Que o número que você usar aqui como base de cálculo, como base inicial do cálculo, seus 100%, qualquer número que você usar, vai chegar no mesmo resultado. Como assim, professor? Não interessa, pessoal, se você vai dizer aqui que o preço da mercadoria era 80, se o preço da mercadoria era 500, se o preço da mercadoria era 2 milhões, o número que você usar aqui, ele vai gerar essa mesma resposta que já está até aqui, né, os 36%. É comum a gente encontrar questões, não é muito comum mesmo, questões com esse tipo de situação, certo? Eu posso até fazer aqui, se vocês quiserem, com mais de um valor para vocês entenderem isso, mas vai chegar no mesmo resultado.
Vamos criar um exemplo aqui, ó. Preço da mercadoria. Para aqui que seja, sei lá, R$ 200, certo? Aí diz o seguinte, a primeira coisa que aconteceu foi que ela teve um aumento de 25%. Primeira situação, vou botar aqui, ó, primeira situação. Aí diz, ó, passou uma semana, segunda situação, teve outro aumento e também 25%. Aí ele vai dizer aqui, qual é a terceira situação que ele vai pedir agora? Ele é o seguinte, para voltar ao preço inicial, vigente antes dessas duas elevações, o preço atual deve cair um valor em porcentagem igual a quanto? Agora ele quer que você calcule que é a dúvida, tá aqui, ó. Em porcentagem. Essa é a dúvida. Qual a porcentagem que vai representar esse desconto? Essa é a dúvida. Então, vamos fazer por etapas, né? Ó. Qualquer preço que você botar aqui, pessoal, o resultado aqui no final vai ser o mesmo, tá? Primeira coisa, vamos aumentar 25% de 200. A gente tem duas formas de fazer isso. Eu nem falei esse outro formato para não confundir muito, mas já está no finalzinho aqui dos exemplos. Pessoal, deixa eu botar um minuto. Voltei. Vamos lá. Então, primeira coisa, vamos calcular esses 25%. A gente pode fazer pela regra de 3, né? Ó, fazer aquele esqueminha. 200 é igual a 100, x isso é igual a 25%. Descobre o valor do aumento, tá? Ou a gente pode fazer naquele formato, ó. Dizer que vai ser 200 vezes 0,25, né? Que é 25 dividido por 100, 0,25. E descobrir o valor do aumento, tá? E isso aqui vai ser, no caso desse exemplo aqui, o valor seria de, desculpa, R$ 50, tá? Existe um outro cálculo que você pode fazer, pessoal, que também dá certo, porque aqui o que, que vai acontecer? Você vai somar, né? Ó, o produto era 200, agora você vai somar mais 50, então vai ficar o quê? 200 mais 50, o valor do produto vai ser o quê? Depois do primeiro aumento, R$ 250. A gente pode botar aqui melhor. Existe outra forma de já encontrar esses 250 direto, tá, pessoal? Qual seria esse outro formato que também é aceito? Você entende que um representa 100%, né? Então, aqui, ó, se você for traduzir esse cálculo aqui, 200 mais 50 igual a 250, a gente pode dizer que vai ser o quê? 100% mais 25% vai ser igual a quanto? A 125%. Só repetindo, isso aqui são a mesma coisa, só que eu transformei isso em percentual. Então, se você pode transformar isso em percentual, você também pode aplicar esse cálculo aqui de uma forma que represente direto os R$ 250. Como seriam? Seria 200 vezes. Se ele está dizendo que é 125%, quanto é 125% dividido por 100? É 1,25. Então, se você fizer essa conta, 200 vezes 1,25, você também já vai encontrar direto aqui os R$ 250, tá? Isso aqui é uma opção, certo? De cálculo que você tem dentro da questão, ok? Óbvio aí que vai depender de como você quer aplicar o raciocínio. Mas vamos ao que interessa, vamos continuar, vamos para essa parte aqui, ó, que é o que a gente está trabalhando.
R$ 250 é o valor do produto. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, como passou uma semana, ó, depois de uma semana, subiu novamente 25%. Só que agora, como é que a gente vai aumentar esses 25%? Vai aumentar R$ 50 de novo? Não. Porque ele já tinha, ele não custa mais R$ 200. O produto agora custa quanto? 250. Então vai ser 250 vezes, para descobrir, né, o aumento, vezes 25%. Certo? Quanto é que vai ser, então, 250? Quanto é que vai ser, na verdade, né? Vai representar esses 25% de R$ 250. Aqui, ó, 62,50. Deixa eu botar aqui. Então, 0,25 vezes R$ 250, o segundo aumento foi de quanto? R$ 62,50. Então, vai acontecer o quê? Vai ficar, o produto era 250, mais 62,50. Resultado, agora o produto custa R$ 312,50. Essa é a atual situação do produto. Calculamos um aumento aqui de 25%, né, 62,50, agora ele custa 312,50. Aí a pergunta é, ó, vai no final. Para voltar ao preço inicial, vigente antes dessas duas elevações. Quem era o preço inicial? Está aqui, ó, bacana. Preço inicial, ó, opa, R$ 200, né, ó. Para voltar ao preço inicial, o preço atual deve cair um valor em porcentagem igual a quanto? A gente vai ter que calcular. Quanto é que ele vai ter que diminuir? A gente tem que vir aqui e calcular por fora, tá? Ó. Ele hoje custa 312,50. Para ele chegar em 200, vamos fazer aqui menos de 200, ele tem que diminuir quanto? Ele tem que diminuir R$ 112,50. Esse aqui, eu vou botar aqui, ó, 112,50. É o valor do desconto que ele precisa receber para chegar lá nos R$ 200. Só que isso vai representar quanto em percentual? A gente precisa descobrir quanto isso vai representar para poder responder a situação. Vamos montar aqui o quadradinho para a gente responder. A gente tem aqui o valor e aqui a gente tem o percentual. A gente quer saber quanto R$ 112,50 representa em percentual. É a dúvida que a gente tem. Mas é 102,50 dentro de que total? A gente já teve o total de 200, já teve o total de 250 e agora tem de 312,50. Qual dos três eu vou usar? Pessoal, aí você vai analisar. Se você vai dar um desconto, esse desconto vai ser em cima de que preço? Qual é o preço que ele vai aplicar esse desconto? Vai ser em cima de R$ 312,50, tá? Então, hoje, os 100%, certo? Seria em cima de R$ 312,50. Por quê? Porque é o valor que ele vai aplicar o desconto. Você vai tirar desses 312,50, 112,50, e quer saber quanto isso vai representar em percentual. Aqui não tem jeito. Agora é meus por extremos. Fica 312,50 vezes x igual a 112,50 vezes 100. Aqui vai ficar 112,50 vezes 100 dá 11.250, né? Certo? Isolei o x, repeti aqui, repetiu 11.250 e isso que vai passar dividido por quanto? Os 312,5 que está multiplicando x vai passar dividindo para cá. Resultado, x vai ser igual a 11.250, tá? Desculpa. Não está aparecendo. Agora sim. Vai ser igual a 11.250 dividido por 312,5. Resposta: 36. 36 o quê? 36%, tá? Então, o desconto que você teria que dar nesse produto hoje, né, nessa mercadoria, que hoje está custando 312,50, o desconto que você teria que dar nela para voltar aos R$ 200 seria de 36%. Ah, professor, mas se eu pegar aqui, foi um aumento de 25 e um aumento de 25, se eu somar os dois e der um desconto, você vai dar um desconto de 50%? Se você der um desconto de 50% de 312,50, vamos fazer o cálculo. 312,50, tirando aqui 50%.
Vamos ver quanto é que fica. Olha o tamanho do desconto, R$ 156,25, metade, né? Então, ele não volta para R$ 200, ele fica em 112,25, tá errado. Então, cuidado, tá? Façam etapa por etapa. Essa questão aqui não tem jeito. Tem que fazer etapa por etapa da situação para poder concluir aí com êxito, né? Chegar em êxito, com êxito aqui na resposta, tá? Deixa eu dar uma parada aqui na gravação, que tá muito grande.